Não é fácil quando a gente escuta tanta besteira dita nos canais de televisão, na imprensa de maneira geral, jornal, rádio e tal. Nós temos visto essas enchentes que estão acabando com o Brasil, em tudo quanto é lugar, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, o diabo a quatro e tal. E a explicação é muito fácil e muito simples. Infelizmente, o Brasil é um país corrupto, aonde 90%. Sérgio, você está exagerando. Não estou. Eu vou falar 90%, eu queria falar 95%, mas eu vou falar só 90% para dar uma chance. 90% dos políticos são ladrões. 90% dos políticos roubam descaradamente. Não tem um pingo de compromisso com cidadania, com brasilidade, com porcaria nenhuma. A única coisa que interessa é o enriquecimento ilícito e quanto mais roubar, melhor. E nós temos visto isso. Não tem como esconder. Vocês veem, por exemplo, no caso aí de São Paulo, foi isso aí comprovado, foi inclusive publicado. Dos últimos orçamentos conhecidos, ou pelo menos pesquisados, o valor destinado a obras contra a enchente em São Paulo foi de 3,8 bilhões de reais. Pô, Sérgio, mas isso é dinheiro para sapecar porco. 3,8 bilhões de reais. Mas infelizmente, sabe quanto foi aplicado? 1,1 bilhões de reais. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo, para todos que quiserem se animar a responder, e os outros 2,7 bilhões que não foram aplicados lá? Ninguém falou que deu dinheiro. Sumiu? Claro que não, foi roubado. Em São Paulo, mas isso é Brasil inteiro, gente. Isso é todo o país. Eu estou falando São Paulo porque é o que foi publicado. Mas se você for pesquisar nos orçamentos passados, tal, são bilhões, gente. O brasileiro não aguenta mais, não suporta mais. Todo mundo aqui rouba, porra. Todo mundo rouba. Então, vou botar novamente o caso de São Paulo. Dos 3,8 bilhões destinados a obras contra a enchente, apenas 1,1 bilhão foram aplicados. E os outros 2,7 bilhões, só Deus sabe. Não existe a mínima explicação. Nem a imprensa se preocupa. Por quê? A imprensa sabe que grande parte desses 2,7 bilhões que foram roubados, uma parte foi parar no bolso deles. Uma parte foi para a Rede Globo, para a Rede Bandeirantes, foram para a mídia de maneira geral, Folha de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, Globo do Rio. Todo mundo sabe isso, gente. Então, mesmo até a imprensa se preocupando, às vezes, em fazer a denúncia, não a faz por completo. Porque se fizer por completo, tiver que explicar aonde foram parar os 2,7 bilhões, vão estar trabalhando contra si próprio. Por quê? Porque os 2,7 bilhões, parte dele, não todo, claro, foram parar na grande imprensa para ela calar a boca. Infelizmente, a imprensa funciona desse jeito. Sérgio, mas só no Brasil? Não, é no mundo inteiro, mas no Brasil é pior. No Brasil é muito pior. A imprensa é aquele negócio. Se pagar, ela fala bem. Se não falar, não pagar, ela fala mal. Você quer ver uma outra que está lá na imprensa agora? Crescimento industrial do Brasil em 2019. Claro, é o primeiro ano do Bolsonaro. Então, como eles têm que criticar o Bolsonaro que cortou a teta, crescimento industrial brasileiro cai em 7 das 15 regiões pesquisadas. Para vocês que estão me ouvindo,
e para os filhos da prostituta, que são os jornalistas, se em 15, 7 caíram, é porque 8 subiram. Em 8 aumentou a produção industrial. Mas por que não fala isso? Olha a notícia. Crescimento industrial brasileiro cai em 7 das 15 regiões pesquisadas. Se em 7 das 15 caiu, nas outras 8 subiu. Por que não falou das 8 que subiu? Porque é aquele negócio, ó, se você não me devolver o dinheiro que você não está me dando, eu vou te entregar. Eu vou entregar não, que isso aí não é a realidade. A realidade é que subiu em 8, mas eles preferem falar que caiu em 7. Por quê? Porque isso repercute de forma negativa. Então, outra, Brasil retirado da lista dos países em desenvolvimento. Para quem não sabe, os países considerados em desenvolvimento têm uma série de regalias ao fazer negociações com países desenvolvidos. Tem algumas taxas de juros menores, tem alguns impostos menores, tem alguns subsídios e tal. Mas o Brasil, que já, graças a Deus, vem se desenvolvendo satisfatoriamente, há mais de 10 anos que não usa os benefícios da lei dos países em desenvolvimento. Não há mais necessidade. Primeiro que a nossa exportação, a imensa maioria, é nos commodities da área rural. E nisso daí nós somos mais campeões mundiais de produtividade, de tecnologia, do que você quiser pensar. Então, há mais de 10 anos o Brasil não usa isso. Mas, como o presidente Trump dos Estados Unidos indicou para o Brasil para fazer parte da OCDE, ele tem que escolher, porra. Ou ele é um país que pertence à OCDE, que é os países desenvolvidos, ou ele quer continuar lá na rabeira nos países em desenvolvimento. Mas como o Brasil, e eu concordo, vem se desenvolvendo muito bem, principalmente nessa área de produção rural, o país chegou à conclusão que não pode continuar um nanico para o resto da vida. Não, nós queremos fazer parte da OCDE. E para isso nós precisamos... Mas isso não é de agora. Há mais de 10 anos que o Brasil não usou uma única vez as vantagens de ser ainda considerado país em desenvolvimento. Mas a imprensa, como quer apertar o presidente Bolsonaro, tentar fazer com que ele desista da ideia de não beneficiar a nossa mídia, continua fazendo esse trabalho porco para mandar o recado. Ó, ou me paga ou te devoro. E assim funciona a nossa imprensa. É igual aquela célebre da esfinge, decifra-me ou te devoro. E assim a imprensa faz. Mas tá pro pouco, viu, gente? Tá pro pouco. Essa imprensa também não aguenta muito tempo mais. Tá estouradinha, quebradinha. Infelizmente, a única coisa que eles fazem, você vê que eles são tão safados que quando alguém ajuda eles, é ajudar mesmo. Não é contratar e só fazer serviço, é ajudar. Como é o caso do governador João Dória, de São Paulo. Anteontem eu estava vendo na Globo News, ele ao vivo não, por telefone, dando uma entrevista para a Globo News. Eu falei, puxa vida, hein? A Globo entrevistando João Dória, governador de São Paulo, por causa daquele problemão que teve lá, que encheu tudo quanto é lugar de água lá e tal. Aí, depois eu fui ver a notícia, a entrevista que o Dória, mas a Globo não falou, para todos os efeitos. Quem ouviu a entrevista, como eu, inclusive, que sou um mané também, achei que o João Dória estava lá em São Paulo, no Palácio do... sei lá como é que é o nome do Palácio do Governo lá, dando entrevista para a Globo. Porra, o cara estava lá no Oriente Médio, vagabundo como ele é, sem trabalhar, à toa, passeando com dinheiro nosso. Não é só o dinheiro do povo paulista, não, porque tem muito imposto federal que vai para São Paulo também. E eu estava pagando aquele vagabundo do Dória
lá no Oriente Médio e dando entrevista para a Globo como se estivesse aqui. São Paulo derretendo, São Paulo acabando. Morreu 5 pessoas lá no estado. E o vagabundo passeando com o nosso dinheiro lá no Oriente Médio, dando entrevista como se estivesse no posto atendendo às necessidades do povo paulista e paulistano. Olha que absurdo, gente. Eu vou te contar uma coisa, viu? Eu não sei onde é que nós vamos parar com essa podridão em que se transformou o nosso país. Sinceramente, eu sei que o Bolsonaro está fazendo de tudo e até mais um pouco do que tudo, mas a sujeira é grande demais, gente. Não é fácil. E eu volto a falar. Ele precisa de nós. E nós temos que começar a ajudar ele. Esse ano agora, 2020, tem eleição. Não vote em vagabundo de advogado nem vagabundo de médico. Se você votar num desses dois, seja para vereador ou para prefeito, você está afundando o seu país. Você está trabalhando contra a sua família. Preste atenção. Depois não adianta se queixar, não. Bom, tchau vocês.